Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24. A gente vai ler do verso 10 até o verso 13. Mateus, capítulo 24, verso 10 a 13. Quando a gente terminou a vigília aqui, Deus falou muito comigo. A gente estava no número talvez de umas 40 pessoas, 30, 40 pessoas com o pessoal do louvor. E Deus falou muito comigo porque a gente tratou o assunto, a volta de Cristo, de forma muito intensa durante a nossa vigília. E o capítulo 24, que já foi ministrado aqui na igreja, já teve várias vezes que a gente já falou sobre ele, do capítulo 24 de Mateus, que é quando Jesus ele começa a dizer sobre os finais dos tempos, daquilo que iria acontecer. Jesus não fala assim, os finais dos tempos será no ano tal, no dia tal, no mês tal. Ele não fala desse jeito. Jesus ele diz assim, quais seriam os sinais que iriam acompanhar, que iria acontecer os finais dos tempos. E se eu vou ler só os 4 versículos, mas se a gente for fazer a leitura antes, que você pode depois fazer, você vai ver que todas as coisas que foram mencionadas por Jesus, que eram sinais, estão acontecendo. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos passando por isso. Então a gente viu aqui, tremor de terra. A gente viu fome. Na vigília eu peguei uma estatística que 10% da população mundial passa por fome. Mas fome é de não ter nada o que comer. 10%. Então é um número altíssimo. Ele fala de guerras e rumores de guerras. Olha o que nós estamos vivendo. Guerras e rumores de guerras. Nós estamos em 2 grandes guerras acontecendo. A Rússia com a Ucrânia. E a gente está vendo Israel junto com Hamas, lutando contra Hamas ali na faixa de Gaza. Num pedacinho desse tamanho de terra, onde habita 2 milhões de pessoas, onde está acontecendo essa guerra. E que, se nada acontecer, pode gerar uma 3ª guerra mundial. No nosso tempo hoje. E tudo isso está descrito na palavra. A gente não é mais menino, amém? Então tem coisas que a gente não vai mudar, porque já está descrito na palavra. Então às vezes quando a gente olha lá assim, mas a gente está orando para a guerra cessar e a gente deve orar. Mas se a guerra não cessar, é porque tem propósito de Deus, porque está descrito na palavra daquilo que iria acontecer nos últimos dias. E está acontecendo, nós estamos vivendo isso. Ele fala das pestes também. Se você pegar o texto, ele vai falar de pestes. A gente viveu um momento de peste, que foi o Covid. Quantas pessoas? Quem aqui, na família, seja um primo, um tio, uma avó, uma mãe, um pai, que você perdeu no Covid por ter falecido por conta do Covid? Levanta a mão. Eu tenho um. Olha quantas pessoas, pode abaixar. Então aqui nós estamos falando de Cianorte, uma cidade pequena, e aqui nós estamos falando do Ministério Sou Vivo, que hoje deve ter aqui umas 180 pessoas. Olha só quantas pessoas levantaram a mão que perderam alguém. Uma peste, uma epidemia grandiosa. E que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa cuidar. Eu estava ali atrás, o Milton disse isso, que tem cidades aqui do Paraná, que metade da cidade voltou a ter o Covid de novo. Muitos assintomáticos, alguns com um pouquinho de sintoma, mas há necessidade da gente cuidar, amém? E outra, é o tempo, está descrito na palavra de Deus que nós viveríamos esse momento, e nós estamos vivendo. Mas tudo isso que eu estou falando, guerras, terremotos, teve terremoto no mês de setembro em Marrocos, morreu mais de 3.000 pessoas, fora os feridos em Marrocos. Então a gente vê a terra tremendo em vários lugares, a gente vê a peste vindo, e aconteceu com a gente, pegou a gente aqui de surpresa. Toda a humanidade foi contagiada por essa peste. Então tantas coisas que mostram, revelam que Jesus está às portas. Então não temos dúvida nenhuma de que Jesus está para vir. Amém? De todos os sinais
que eu fui falando aqui, tem um que eu não disse, e que no meu entendimento é o mais grave de todos, e que talvez a gente não tenha dado a devida atenção. Tem um que é o mais grave, que eu não disse, e o que eu queria ler agora, para a gente chegar nele, e sobre ele eu queria ministrar a palavra hoje. Diz assim, no verso 10: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha só, nós acabamos de ler aquele que para mim é o mais grave de todos, e que nós estamos vivendo nesse momento, que está no verso 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O amor de muitos esfriará, na tradução que foi projetada. Então a gente vai passar por um esfriamento do amor. Daí você pode perguntar assim, mas por que, pastor, que esse é o mais grave de todos? Sabe por que é o mais grave de todos? Porque todos os outros, ele tem uma conotação física. Então é algo que é físico, que é terremoto, pandemia, epidemia, guerras. Então todas as coisas que eu citei, isso é físico, e a gente facilmente nós nos adaptamos. Tanto é que veio o Covid, a gente conseguiu conviver com o Covid. No começo foi muito difícil, a gente passou por um tempo muito difícil, mas a gente permaneceu em casa, passando por muitas lutas, mas nós enfrentamos, tanto que nós enfrentamos, que nós estamos aqui. Amém? E a gente conseguiu sobreviver a isso. Mas tem uma coisa, que daí não é física, que é o esfriamento do amor. Que esse é o mais sério de todos. Mais sério de todos. Eu queria ler um texto que está em Romanos, capítulo 8, do verso 35, diz assim, Romanos 8, 35. O apóstolo Paulo, dizendo da importância do amor na vida dele. Ele disse assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Daí no 38, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você está com o seu amor aquecido, o amor de Deus aquecido dentro de você, quando você existe um amor em você, você pode suportar todas as coisas. Com o amor a gente consegue suportar um terremoto, com o amor a gente consegue suportar as dificuldades da nossa vida, com o amor a gente consegue suportar uma guerra, com o amor a gente consegue suportar uma pandemia, a gente consegue quando existe o amor, porque o amor é algo mais importante. E eu vejo, e eu me incluo nisso, que quando eu lia o texto de Mateus 24, falando das coisas que iriam acontecer, a minha menor preocupação era o esfriamento do amor, porque eu só estava vendo as coisas, as catástrofes acontecendo, e a gente não quer, e continuamos não querendo que isso aconteça com a gente, amém? Mas parece que o nosso olhar fica para aquilo que os nossos olhos alcançam. Mas aquilo que nós precisamos para que a gente possa vencer tudo isso, é o último que está descrito na lista e é o mais importante, e que a gente muitas vezes não estamos dando a devida importância, que é o esfriamento do amor. E a minha oração nesse dia,
É para que a gente possa sair daqui com entendimento que esse amor não pode esfriar em você. Em nome de Jesus. O amor não pode esfriar. Quando a gente estava lá no curso de casais, o Aldo projetou um slide. E nesse slide ele está falando de Levítico, dizendo assim que a chama do altar ele não pode ser apagado. Daí aquilo me remeteu, Deus confirmando, é essa palavra, lá hoje de manhã, essa palavra que eu tenho que ministrar. Deus confirmou a palavra no meu coração hoje no encontro de casais. Porque da mesma forma, essa chama do amor em nós, ela não pode apagar. Esse esfriamento não pode acontecer nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E sobre isso que eu queria ministrar no dia de hoje. Em 1 Coríntios, capítulo 13, é um momento, é um capítulo onde o apóstolo Paulo, ele fala com muita propriedade sobre o amor. Eu tenho certeza que você já foi num casamento que foi ministrado sobre isso. Eu tenho certeza que você já recebeu um convite de casamento ou uma declaração de amor, aonde tinha essa referência do capítulo 13 de 1 Coríntios. Onde o apóstolo Paulo, com muita intensidade e propriedade, ele fala sobre o amor. E eu separei aqui, do capítulo 4 até o capítulo 7, para a gente entender, a gente já ouviu em Romanos ele falando, agora em 1 Coríntios, ele escrevendo para uma outra igreja, ele reafirma, ele fala de novo sobre esse tema amor. E ele diz assim, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes e não se envaidece e não é orgulhoso. Não se conduz da forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Daí o último, olha o que ele diz. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Olha o que ele diz. Se a gente voltar um pouquinho, em Mateus 24, no verso 13, ele diz: aquele que ficar firme, ou que perseverar, ou que permanecer até o fim, será salvo. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Daí quando a gente termina esse texto, no versículo 39, ele diz, nada vai, no 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4 e 7, no 7 ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então o que faz a gente permanecer até o fim, mesmo diante de um cenário de catástrofe, é o quê? É o amor. Se não existir o amor, se o amor esfriar, a gente não tem capacidade de permanecer até o fim. Quem suporta, quem que faz com que todo esse cenário que talvez nós estamos vivendo, de momentos difíceis, faz a gente ter sustentação para permanecer e perseverar até o fim, para que nós possamos ser salvos, a base de tudo isso é o amor. E se não tiver o amor, a gente não tem condição de suportar. E a Bíblia diz que nos últimos dias a gente ia passar por um esfriamento do amor. E é nas pequenas coisas, de verdade. Nós estamos há 2 meses, do Natal. 2 meses. Eu lembro que quando chegava nessa época, a expectativa que trazia no nosso coração, quem tem mais de 40 anos aqui? Quem tem mais de 40 anos? Revela a sua idade aí, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quem levantou a mão, olha para ele e diz assim, nossa, não parece, só para ela ficar feliz. Glória a Deus, Tem um monte de gente que vai sair com um sorriso agora, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas os maduros que levantaram a mão, que tem mais de 40 anos, vai lembrar disso, que chegava nessa época, a gente já estava começando assim, com uma expectativa muito grande para o Natal, porque o Natal tinha um significado muito grande para a gente.
Então, quando ia passando os dias, ia se aproximando, a expectativa do Natal era grande. A gente queria muito que essa data chegasse logo, para a gente poder estar com os nossos familiares, né? Para a gente já combinando, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai trocar presente, então vamos fazer um amigo secreto para que a gente possa, cada um sair com um presente. Então, já se mobilizava toda a família numa expectativa muito grande para aquilo que revela o amor. Eu sempre digo, e é verdade que eu vou dizer, a data mais importante do nosso calendário cristão nos tempos de hoje, que a gente tem como importante, são dois, que é o Natal e a Páscoa, certo? Então são os mais importantes. Dos dois, o mais importante, os dois são muito importantes. O mais importante é a Páscoa, porque foi quando Jesus morreu por nós. Mas o Natal, ele é também importante, porque foi o início do plano de salvação, onde o mundo experimentou aquilo que realmente significa amor, vendo com os próprios olhos. Porque a Bíblia diz que Deus não fala de amor, Deus ele é amor. E Jesus era o próprio Deus encarnado. Só que a gente esfriou. A gente não vê mais isso. A gente não está nem mais com expectativa do Natal chegar. Eu louvo a Deus porque essa chama do Natal, Deus presenteou a nossa casa. De verdade. Porque a gente tem um pequenininho de 2 anos e meio que nunca viveu o Natal. 2 anos e meio. E ele está mexendo com a gente. Ele está mexendo com a nossa estrutura por conta de Natal. Ele ama o Natal. Ele fala do Natal todo o tempo. A gente está numa expectativa muito grande desse Natal, porque vai ser o primeiro dele, porque ele tinha 1 aninho quando era o ano passado. Hoje ele vai estar com 2 aninhos, 2 aninhos e pouquinho. Então a expectativa nossa é gigantesca. E Deus está usando a vida dele para a gente poder colocar um peso maior, um significado daquilo que realmente é o Natal. Mas sabe o que aconteceu com a gente? Porque a gente esfriou, a humanidade esfriou. O amor esfriou. E a minha intenção aqui, em nome de Jesus, é que a gente possa entender o que esse esfriamento produz em nós. E se você entender que você é uma das pessoas que está vivendo esse esfriamento, que você possa sair daqui aquecido, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza, porque isso arde no meu coração, e o Senhor confirmou no meu coração, que Deus trouxe as pessoas certas, que precisam ser reacendidas, reaquecidas, para que possam começar de novo, viver aquilo que realmente significa amor. Amém? Tudo que a gente planta na nossa vida, a gente colhe alguma coisa. Então, se você plantou alguma coisa, vai sair alguma coisa. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, não é assim? Então você pode ter uma árvore frutífera que vai trazer para você um fruto bom, agradável, mas de repente pode nascer uma outra coisa que não é bom nem não é agradável, mas que nasceu, porque os dois foram plantados. Então tudo que se planta a gente colhe, bom ou ruim. A parábola da semeadura de Jesus, ela deixa bem claro sobre isso. E quando a gente vai olhar sobre o esfriamento do amor, ele produz frutos. O esfriamento produz fruto. O aquecer nosso coração com amor produz frutos. Mas eu queria falar hoje daquilo que o esfriamento ele causa na nossa vida. E aquilo que aqui eu vou falar, a gente já está vivendo no nosso dia a dia. E o mais triste de tudo, que muitas vezes a gente está vivendo aqui dentro da igreja. E eu falo com o coração pesado e vontade de chorar. Porque na verdade, teria que ser totalmente ao contrário. Nós que tínhamos que ter a chama em nós, para que a gente possa aquecer o coração daqueles que estão se permitindo esfriar no amor. Mas Deus vai fazer um milagre aqui nessa noite, eu creio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O primeiro fruto que eu queria falar
daquilo que o esfriamento produz. Primeiro, ele produz a deslealdade, ele produz a infidelidade. A gente nunca viu tanto pessoas desleais e pessoas infiéis. Pessoas que talvez caminhavam com você e de repente agora elas se tornam uma pessoa desleal ou infiel a você. Talvez no seu trabalho você escuta e você vê isso acontecer. E muitas vezes o que vira essa chave da deslealdade e da infidelidade é uma coisa insignificante. É uma coisa que não justifica. Todos nós estamos sujeitos a errar, sim ou não? Sim. A gente está sujeito a erro. Mas Deus revelou e apontou para a gente como que nós devemos fazer quando nós erramos, para que a gente possa acertar. Deus mostrou o caminho do acerto. Eu errei, não acabou tudo para mim. Eu sei o caminho para consertar. Mas muitas vezes, esse caminho, essas pessoas que deixaram se esfriar, esse caminho de deslealdade, de infidelidade, não tem acompanhado, ela não tem ido para esse caminho. E é muito triste a gente viver isso. E isso não é novo. Apesar de mais intenso no tempo que a gente está vivendo hoje, então hoje é muito intenso, a gente está vendo isso em todo o tempo, não tem como. Você tem dificuldade, eu acho que não sou só eu, você também, em você poder confiar nas pessoas. Porque você nunca sabe, até para abrir seu coração. Porque às vezes você vai abrir seu coração para alguém, e você vai contar coisas do íntimo, porque assim diz a palavra, você não sabe o que vai acontecer 5 minutos depois que você revelou algo na intimidade, para que aquela pessoa pudesse ser um instrumento de Deus para te ajudar no momento difícil. E de repente em 5, 10 minutos, 50, 100 pessoas estão sabendo de tudo aquilo, e você é fadado a pessoas distorcendo a verdade, e você tendo que ficar justificando para todo mundo. É o tempo que nós vivemos hoje, infelizmente. Então você tem que peneirar as pessoas, e cada vez mais, está mais difícil encontrar pessoas que você realmente possa dizer, aquela pessoa ela é leal, e ela é fiel, e eu vou contar com ela. Só que não é novo, hoje mais intenso. Se a gente for olhar para trás, quem que foi Judas? Judas foi uma pessoa infiel e uma pessoa desleal. Jesus escolheu ele entre 12. Olha o privilégio que ele teve de andar com Jesus. E ele tinha uma função ainda maior do que os outros, porque ele ainda era o tesoureiro, ele que controlava as finanças. Jesus confiava em Judas. Por isso ele entregou a tesouraria. Você pegaria hoje o seu dinheiro, tudo que você tem, você pegaria e você colocaria na mão de alguém que você não confia? Eu não confio naquela pessoa é desleal, eu não confio nem um segundo nele, nem um minuto nele. Daí você vai pegar todo o seu dinheiro e falar assim, toma conta para mim. Você faria isso? Ninguém faria. Em sã consciência, ninguém faria isso. Mas Jesus fez isso. Jesus confiou todo o dinheiro, ele entregou na mão de Judas. Daí Judas tinha uma expectativa. Quando ele caminha com Jesus, ele criou uma expectativa daquilo que Jesus iria fazer. Jesus não disse em nenhum momento, eu vou libertar vocês da opressão do Império Romano. Jesus não disse em nenhum momento para eles, dizendo assim, tudo aquilo que você está passando, toda essa tribulação que vocês estão vivendo, tudo isso vai se acabar. Pelo contrário, Jesus disse todo momento, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele em nenhum momento, nem um segundo, ele prometeu algo que ele não cumpriu. E ele não fala desse tempo terrestre, ele estava falando da eternidade. Mas Judas, ele criou uma expectativa no coração dele, que Jesus ia vir para resolver todos os problemas terrenos. Mas não foi Jesus que criou essa expectativa, ele que criou no seu coração. Veio do coração de Judas essa expectativa. E quando não aconteceu aquilo que Judas tinha como expectativa, ele
transformou no traidor. Ele foi o desleal, ele foi o infiel, e foi quem entregou Jesus e o traiu com um beijo. Aconteceu com Jesus, acontece com a gente. No mundo que nós vivemos hoje, onde o amor tem se esfriado. Vamos para mais um fruto. O próximo é o ódio. Nós estamos vivendo um momento de ódio intenso, onde as pessoas, elas estão à flor da pele. Não tem mais uma linha que separa o momento da ira, o tempo de ira. A Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Então, você está indignado com alguma coisa que aconteceu, alguma situação que aconteceu, não te faz um pecador. Porque a Bíblia diz, irai-vos. Mas ele vem e diz, mas não pequeis. Então significa que na minha ira, eu posso pecar, eu posso não pecar. Porque faz parte do ser humano. A gente tem um sentimento de ira. Só que eu também tenho em mim o meu domínio próprio, que é um fruto do Espírito. O Espírito que habita em mim, que me dá o domínio próprio, para que eu possa controlar as minhas ações na ira, não transformando em ódio. Mas o que a gente tem visto hoje? Pessoas que estão com a flor da pele, vivendo um tempo de ódio. Só ligar a televisão, ou você ficar de olho nas redes sociais, você vai ver todo instante. Eu falei aqui na vigília, que uma coisa que me escandalizou muito, um pai de família, andando com o carro, vem um motoboy, buzina para ele, porque ele tinha feito alguma barbeiragem. Os dois começam a se xingar, andando, fazendo sinais. Daí os dois param, ele para a moto, ele para o carro. O pai vem, discute com o motoboy, tem tudo filmado. Ele vai lá com a mulher no carro e uma criança, que era sua filha. Ele vai lá no porta-luva, pega uma arma e atira no motoboy até matar ele. Por uma discussão no trânsito. O amor esfriou, irmãos. Então a gente vê que hoje não existe mais uma coisa que é do amor, que a gente já pregou nas semanas passadas. A gente teve uma palavra de Deus sobre isso, que é a gente pôr em exercício o perdão. Acabou o perdão. Então se alguém erra, produz a ira, e a ira produz o ódio, aonde se apagou aquilo que o amor faz produzir em nós, que é uma das coisas, o perdão. A gente está vivendo isso. Peguei um texto para que a gente pudesse entender isso, e nada melhor que Davi para falar com a gente. Já existia isso no passado, mas hoje com muita intensidade. Em Salmos 35, no capítulo 15, Salmos 35, 15, diz assim, Davi: quando porém tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia, dilacerando-me sem tréguas. O ódio tem feito com que a gente tem buscado dos nossos inimigos, quando Jesus disse que a gente tem que amar. O ódio tem provocado na gente uma vontade, um desejo, uma alegria pelo fracasso daqueles que nós odiamos. E sabe o que é triste? Porque não é lá fora. Porque para quem não conhece o amor, para quem não tem Deus, para quem não tem o fruto do Espírito, é compreensível, porque é uma pessoa que não entende, que não conhece. Mas infelizmente isso não acontece só lá, tem acontecido também dentro da igreja. A gente precisa entender isso, irmãos, em nome de Jesus. Em 35, 19 a 20 ele diz, não se alegre de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisque os olhos os que sem motivos me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra.
Então é o tanto ódio que ele não esquece. Todo o tempo querendo mal, torcendo pelo fracasso, para que se dê mal, para que se estrepe, literalmente. No verso 26 ele diz: envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexame os que alegram com o meu mal, e cubram de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Então, pessoas destilando o mal, transpirando o mal, o ódio. E às vezes por coisas insignificantes, por coisas tão pequenininhas, que tem permitido produzir um fruto de um esfriamento tão gigantesco e incontrolável, se você não tiver a chama do Espírito Santo ardendo dentro de você. Mas hoje eu creio em nome de Jesus que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Pegando Davi mais uma vez como exemplo, no Salmo 55, Davi relata a traição de um grande amigo dele. Talvez você nunca ouviu falar sobre essa pessoa, mas está descrito e Davi deixou registrado no Salmo 55. O nome dele era Aitofel. Alguém já tinha ouvido falar de Aitofel? Já? Quem que era Aitofel? Ele era um conselheiro pessoal de Davi. Então era um homem que andava com Davi. Davi, quando ele ia buscar conselhos, ele se sentava com essa pessoa. Então era alguém que andava com ele. Era como se fosse um braço direito de Davi. Daí chega no Salmo 55, Davi faz esse salmo, e ele vai relatar a experiência que ele teve com essa pessoa. E ele diz assim, ó: o aflito daquele que é mais forte do que ele, livras o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Eu peguei errado aqui. Projeta o 55 para mim, fazendo favor. Está errado aqui na minha cópia, mas a gente vai ler. Projeta o 55. Se tiver com a Bíblia aí, olha junto comigo. Olha as palavras que Davi fala. 55, verso 10. Deixa eu achar aqui, porque não sei se é no 10, mas a gente vai achar. Eu vou ler o 55, a gente vai chegar lá. Olha só: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrece. O meu coração está dorido dentro de mim, terrores de morte só sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e horror me cobrem. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressasse-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça o Senhor e divide a língua do que tem visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor, sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. E nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos, os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Daí ele segue dizendo, mas é no verso 10 até o verso 13 mesmo. Ele relata aqui, esse cara, esse amigo, esse Aitofel, que era uma pessoa conselheira dele. E ele está dizendo assim, se fosse outra pessoa, eu resistiria. Se fosse um inimigo meu que estava se levantando contra mim, eu suportaria. Mas é você, ele diz, que é uma pessoa próxima, uma pessoa que andava do meu lado,
uma pessoa que estava junto de mim. E o que você fez, o que você produziu. E nesse momento, Davi estava existia uma perseguição na vida de Davi, e a origem dessa perseguição foi esse cara que era conselheiro. É como se ele tivesse entregado Davi àqueles que queriam o seu mal. E era uma pessoa próxima. É como se ele dissesse assim: nós jogávamos bola junto na Copa. A gente fez viagens missionárias, você estava do meu lado. Quantas coisas que a gente partilhou junto. A gente estava junto na tristeza, a gente estava junto na alegria. E agora, de repente, eu estou vivendo isso. Se fosse qualquer outra pessoa, suportaria. Mas é você. Isso aconteceu no tempo de Davi. É uma decepção de Davi por uma expressão de ódio de uma pessoa que estava próxima a ele. Mas isso tem acontecido nos nossos dias atuais. Às vezes a gente tem lidado com pessoas e que no lugar da gente deixar o amor prevalecer, a gente está permitindo que o ódio tome conta da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E eu não estou dizendo que você não tem que se irar quando algo acontece. Porque a Bíblia diz isso. Mas em nome do Senhor Jesus, não peque na sua ira. O sinal de um esfriamento do amor está diretamente relacionado pela infidelidade e também pelo ódio. Mas ele produz mais. O esfriamento do amor, ele produz outros frutos. E a gente poderia dizer de um assunto que a gente já tratou aqui também alguns domingos atrás, que é a ingratidão. Eu nem vou me aprofundar em ingratidão, porque a gente já falou isso há poucos domingos. Mas como é triste a ingratidão. E ainda quando eu estava ministrando aqui, eu disse dos 3 estágios da gratidão. Você pode ser uma pessoa grata, você pode ser uma pessoa não grata, mas você pode ser uma pessoa ingrata. Então a ingrata é aquela que produz alguma ação de ingratidão. É aquela pessoa que esquece tudo aquilo que foi produzido de bom, e por uma circunstância que não saiu da maneira que você queria, você esquece, apaga tudo aquilo, e você transforma e começa a ter atitudes de ingratidão. É uma das coisas mais terríveis. Porque é como se tivesse clicado um botão, apaga o passado. E o que só fica em foco é o erro. Então, tudo que foi construído, tudo que foi feito, tudo que foi falado, todas as atitudes de amor que teve, é como se não tivesse existido. Porque o enfoque agora é uma atitude errada que essa pessoa teve, e o outro produz uma atitude de ingratidão. Fruto do esfriamento, no esfriamento do amor. Eu separei aqui um texto para a gente falar sobre isso. Não vou ler o texto, mas vou te contar a história, que você conhece. José foi vendido pelos irmãos, e ele foi para um lugar e ele acaba sendo preso. Acontece uma circunstância e ele foi preso. E José estava lá preso no Egito, não tinha como ele sair daquela prisão. Daí tinha 2 pessoas com ele, tinha um padeiro e um copeiro. Quem lembra da história? Amém? Tinha 2 pessoas com ele lá, e os 2 sonharam, e Deus usa José para que pudesse ter revelação do sonho. O padeiro era uma coisa triste, que ele ia sair dali e ele ia morrer, e aconteceu. E o copeiro, ele ia sair dali e ia voltar de novo a atender o rei, a ser um serviçal do rei. E quando José fala com ele e entrega a revelação do sonho, ele diz assim: José, quando você estiver lá fora, lembra de mim? Fala para Faraó de mim, que eu estou aqui, porque eu não tenho como, eu não tenho voz para poder chegar até lá. Mas você vai estar do lado do rei, porque você vai ser copeiro do rei de novo, você vai servir o rei de novo, você vai estar junto do rei de novo. Fala de mim para ele. E criou uma expectativa no coração de José que isso iria acontecer. E ele tinha algo para expressar gratidão a José. Deus usou a vida de José para entregar uma palavra para ele, para revelar um sonho. E a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu. Então o copeiro nem se lembrou dele. Ele fez tanta coisa boa, de repente ficou tudo no esquecimento.
E quantas vezes a gente tem feito isso? Essa pessoa que está do seu lado vai errar com você. A gente, igreja, a gente vai errar. A liderança da igreja vai errar com você. Nós vamos errar. Porque a igreja perfeita e o convívio com pessoas perfeitas não é nesse mundo. Vai ser quando Jesus, que morreu na cruz pela nossa imperfeição, vai nos levar para morar com Ele de eternidade a eternidade. Daí não vai ter mais tudo isso. Mas enquanto isso não aconteça, a gente vai falhar. A sua esposa vai errar com você. O seu esposo vai errar com você. Os seus filhos vão errar com você. A pessoa com quem você trabalha vai errar com você. Mas a gente não pode deixar que o esfriamento do amor tome conta da nossa vida, porque vai gerar ingratidão diante de um erro, diante de uma falha. Em nome do Senhor Jesus, se você está com o coração esfriando, se o amor está esfriando em você, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa aquecer nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Tem mais um, que é fruto do esfriamento, o egoísmo. O egoísmo. Se você pegar em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, ali o apóstolo Paulo, ele também fala sobre os últimos tempos. E ele diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim, ó: mas você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Pois os seres humanos serão, daí ele fala uma lista. A primeira coisa da lista, ele fala egoísta. Ou depende da tradução, ele está escrito amantes de si mesmo. Então as pessoas com o esfriamento vão olhar só para si e não vão olhar para o próximo. As pessoas vão deixar de olhar para o próximo. Aonde o que prevalece é o meu, é o eu. E o resto? E as pessoas? As pessoas que se danem. Não vai existir mais a compaixão que foi tão pregada por Jesus. O que significa compaixão? Você se colocar no lugar do outro. Eu amar a pessoa a ponto que eu me coloco na posição dela e eu me compadeço dela. E porque eu me coloco na posição dela, eu me movimento para poder mudar a realidade dela. O se compadecer, compaixão, pregada por Jesus. A gente não vê mais isso acontecendo. Jesus, ele deixa bem claro, e o Evangelho fala sobre isso, que é muito mais o Evangelho, é dar do que receber. O Evangelho não é receber, gente. Não está escrito na palavra que o Evangelho é receber, o Evangelho é dar. Só que na matemática de Deus, quando eu dou, Deus não fica devendo nada para ninguém, você recebe. Se o seu coração não for dar para receber. Mas o Evangelho pregado por Jesus é dar. Todo momento Jesus deu. Porque Deus deu. Porque deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi o gesto? Dar. Se doar. Mas que infelizmente, pelo esfriamento, a gente não vê isso. A gente vê Jesus que se esvaziou de si mesmo. No Sermão do Monte, quando a gente já fez aqui uma série de pregações do Sermão do Monte. E quando você entra no Sermão do Monte, você vai ver isso. Jesus dizendo, ó, você tem 2 túnicas, o que você faz com as 2 que você tem? Você divide com aquele que não tem. Fica com uma e doa a outra. Se compadeça do outro. Se alguém disser para você que você tem que caminhar 1 milha, o que Jesus disse que você tem que fazer? Caminha 2 milhas. Não é 1, é 2 milhas. Jesus diz, ó, ora pelos seus inimigos, se doa pelos seus inimigos. A lista é grande, a gente poderia ficar a noite inteira falando, se a gente for pegar todos os ensinamentos de Jesus.
descrito na palavra, a gente vai ver, é dando que se recebe, é dar e dar. É se compadecer, é se colocar no lugar das pessoas. Mas o esfriamento do amor, ele tem abafado isso. E a gente não tem olhado mais para as pessoas e se compadece delas. Será que quando você vê uma notícia no jornal de uma catástrofe que acontece, como é que fica a sua reação? É só mais algum que está sofrendo ou alguém que morreu? Ou você se coloca no lugar daquelas pessoas que estão passando por aquele momento de dor? Qual a sua reação diante de tudo aquilo que você está presenciando? Sabe o que acontece? A influência das pessoas que se esfriaram, elas estão contaminando o nosso coração. As más conversações, as más companhias, como diz na palavra de Deus, eles têm quebrado tudo aquilo que a gente tem como princípio. E a gente está deixando isso se esfriar. A gente está se acostumando de viver num tempo de esfriamento. Mas Deus está aqui, amém? E Ele vai mudar isso em nós. Eu fico vendo o que Deus poderia fazer com as nossas vidas, se a gente tivesse o nosso coração aquecido da maneira e nos graus Celsius que Deus esperava que nós tivéssemos. Se 12, que um depois trai e é substituído, mas depois os 12, eles incendiados, com o coração incendiados, o Evangelho chegou até a gente hoje. E quantas pessoas que conhecem Jesus através desses 12, o que Jesus iria fazer com a gente? Sabe o que o esfriamento tem trazido? É a gente olhar para pessoas que são importantes para a gente, que é importante para você, que talvez é seu pai, talvez é sua mãe, talvez é um parente próximo, talvez é alguém que você tem uma consideração enorme por ela, e você saber que ela não confessa Jesus como Senhor e Salvador, e você não se movimentar em nada para levar o Evangelho para a vida dela. E se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. Mas a gente não se compadece. Quantas pessoas que você se encontra todos os dias, e que talvez são pessoas que são especiais para você, mas que não professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque nós esfriamos, a gente não está tendo a mesma ousadia daqueles que tiveram o coração aquecidos por Jesus. Aonde aquelas pessoas lá, incendiadas por Jesus, eles deram a sua própria vida para que o Evangelho pudesse chegar onde está hoje. E a gente? Olhando para o próprio umbigo, olhando só para a gente. E os outros? Sabe aquele ditado? Cada um por si e Deus com todos? A gente está vendo um tempo que é pior que isso. É cada um por si e Deus com ninguém. É o ditado de hoje que nós estamos vivendo. Mas em nome do Senhor Jesus, que você permita, através dessa palavra, ter o seu coração aquecido nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual que é o resultado desse esfriamento? Esse esfriamento produz em nós, que está no verso 24, verso 10 de Mateus, ele produz um escândalo. Porque nós não somos referência, nós estamos escandalizando. Sabe por que a gente se torna escândalo? Porque existe uma expectativa daqueles que estão num ambiente cristão e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ter uma atitude diferente diante daquilo que o mundo está vivendo. Só que nós estamos frustrando essa expectativa. A gente está servindo de pedra de tropeço para muita gente. As pessoas, elas olham para você para poder conhecer Jesus. Ela não é aquilo que você fala. Aquilo que você fala tem uma percentagem. Mas o que move uma pessoa a conhecer Jesus é a maneira que você está vivendo. É o seu comportamento. É o seu testemunho. O seu testemunho de vida e de transformação é que arrasta as pessoas. Só que
por um esfriamento, a gente está permitindo que o nosso testemunho, ele foi substituído por escândalo. Aonde as pessoas não têm mais atitude de Cristo, mas têm atitude contrária daquilo que Cristo condenou, mas estão inseridos na igreja. Irmão, eu sei que não é uma palavra boa de se ouvir, não é uma palavra gostosa de ouvir, mas é uma palavra necessária. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor nos alcança nessa noite. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está, e Jesus está às portas, e Ele quer que cada um de nós vá morar no céu. Que adianta a gente estar aqui dizendo que o Evangelho é só amor, só alegria, vamos viver assim do jeito que a gente está, vamos encher a igreja todo domingo, está cheio de gente, o louvor é legal, a gente está ali, levanta a mão, adora, beleza. Quando passa para aquela porta, nosso testemunho não condiz com o que a gente viveu aqui. E às vezes a gente sendo enganados, e é isso que o diabo está fazendo. Mas quando a gente sai para aquela porta, daí que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente viveu nessas quatro paredes. Então aquilo que a gente cantou, as músicas que a gente entoou aqui, ele vai fazer diferença quando a gente passar por aquela porta. A gente não pode ser escândalo. A gente tem que ter um bom testemunho, mostrar, revelar Jesus para as pessoas através da nossa vida, porque ela talvez não tenha condição de olhar para Jesus, porque ela nem conhece a Cristo, mas através do seu testemunho, ela começa a ver Cristo em você. Na vida do apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele é cheio de imperfeição, cheio de lutas, cheio de dificuldades, mas ele entendeu que a partir de agora é Cristo que vive nele, e quem produz o amor de Cristo nele, produz atitudes de amor, e ele dedicou a vida dele inteira por amor, e hoje o Evangelho chegou para a gente, também por conta da vida do apóstolo Paulo. E a gente? Muitas vezes a gente está sendo pedra de tropeço para algumas pessoas, porque o nosso testemunho de vida, porque o amor esfriou, não mostra Cristo em nós. Mas isso vai mudar em nome do Senhor Jesus. Isso vai mudar em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Deus tem um propósito grande para as nossas vidas. Eu coloquei aqui só um pouco. Eu coloquei aqui alguns textos que é contrário ao esfriamento. É a atitude que Jesus espera da gente. Em João 13:35, ele diz assim, ó: nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, não é porque você cumprimenta as pessoas e diz assim, paz do Senhor. Não é nisso. Daí ele diz, ó, se tiverem amor uns aos outros. Então você revela ser um discípulo de Deus se você amar uns aos outros, se você amar essa pessoa próxima que está do seu lado, se você ter amor e compaixão pelas vidas com quem você se encontra. Não é você dizer que ama, que é bom ouvir um eu te amo, muito bom, mas sem atitude não tem valor. Você valida o que você fala através de atitude. Você quer ser conhecido como discípulo de Deus? Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Em Colossenses 3,14, que é até o lema do nosso curso de casais, o elo perfeito. Ele diz assim, revestido do amor, que é vínculo da perfeição, que algumas versões está, porque é o elo perfeito. Revista-se do amor. Revista do amor.
em 1 João 4:20, diz assim: se alguém disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Daí ele continua, verso 21. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Porque qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É colocar Deus em primeiro lugar, onde esse amor precisa aquecer de amor para Ele. E em segundo momento, amar o próximo. Em Romanos 13, verso 8 diz: a ninguém devais nada, coisa alguma. Você não deve nada para ninguém, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha quanta referência, a gente poderia ficar aqui por mais um tempão, olhando para a palavra e dizendo as coisas que nós deveremos ter e agir, para que a gente possa revelar Cristo e o nosso amor aquecido por Ele. Mas infelizmente, muito que nós temos visto é o esfriamento, que é um dos sinais mais importantes, mais relevantes, e que a gente não tem dado a devida importância. Mas que nessa noite, através dessa palavra, possa mudar isso no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria convidar você para ficar de pé. Em nome de Jesus. O meu sonho, o sonho de Deus, eu sei que isso é o sonho do coração de Deus, é que você possa ser como os valentes de Davi, aonde eles estavam prontos para entregar sua própria vida por Davi, por amor que eles tinham a Davi. Que possa arder no seu coração um amor tremendo, assim como foi Jonatas para Davi também, aonde que ele morreu numa guerra por amor a Davi e para não quebrar uma aliança que ele havia feito com Davi. Irmão, que você possa ter amor e uma aliança com essa pessoa, começando com essa pessoa que talvez está sentando com você aqui, e talvez em todos os domingos você vem para cá, ela senta do seu lado, e talvez você nem perguntou o nome dela, talvez você nem conhece ela. Essa pessoa que está aqui, que congrega com você na mesma igreja, isso seria o mínimo, é o mais fácil, que muitas vezes a gente já tem dificuldade, mas que você possa sair daqui buscando aquecer tanto o seu coração, para que não viva esse esfriamento, para que lá fora as pessoas com que você se encontrar possam ver algo diferente em você, e que eles possam olhar para você e identificar através das suas atitudes, no seu tom de voz, a maneira que você fala, num coração perdoador, num coração grato que você tem, porque a chama do Espírito Santo arde em você. Elas possam perguntar para você o que você tem, porque o que você tem eu quero. Eu vejo você sempre, mesmo passando por tribulação, com um semblante de paz, de alegria, sempre pronto para servir, se compadecendo das pessoas que talvez batam na tua porta, talvez tirando até mesmo de você para entregar para aquele que não tem, agindo de amor, agindo com alegria, querendo sempre servir as pessoas. E eu quero ser assim também. O que você tem que eu não consigo ser assim? Daí você vai poder falar para ela com toda a propriedade, porque aqui tem uma chama ardendo. Eu tenho o coração de Cristo habita em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o amor de Cristo incendeia o meu coração e faz com que eu possa também incendiar o coração daqueles com quem eu me encontro. Que possa ser assim, em nome de Jesus. Você já pensou como que seria se a gente vivesse essa palavra? Quantas pessoas que você talvez não estava se compadecendo, indo para o inferno, e agora que você entendeu, com o coração aquecido,
você poder falar do amor dela e viver esse amor, mostrando para ela que ela pode também ter uma vida diferente, não ia caber aqui na igreja. Porque hoje o que mais a humanidade tem falta é a verdadeira essência do amor. Se você, aquecido, você tem condição de aquecer outro coração, que assim seja em nome do Senhor Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. A gente já está terminando. Existe algo na Bíblia que simboliza o fogo. Toda vez que está o fogo, ele é simbolizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Mas é Ele que habita em nós e é Ele que produz. Se assim você permitir, Ele produz esse fogo que faz com que seu coração possa estar sempre aquecido, para que você não viva o esfriamento. E o Espírito Santo, que é uma pessoa, Ele está aqui nessa noite. E eu sei que Ele está falando ao seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E talvez você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que eu estou falando para pessoas que já tiveram esse encontro com Cristo. Você já passou por esse momento, o primeiro amor, aonde que tudo para você fez sentido, aonde os problemas e lutas não eram nada, porque você olhava para as coisas, para as situações com os olhos de Deus, e você estava ardendo do fogo, do amor de Deus sobre a tua vida. Mas os dias foram passando, e você encapsulou o Espírito Santo, é como se você prendesse Ele em você. E Ele não vai agir pela força e nem pela violência, porque não é assim que Deus faz. Vai depender de uma decisão pessoal sua em permitir que o Espírito Santo, Ele possa começar a agir através de você. E eu queria agora desafiar você. Pode ser que pareça uma coisa simples, mas é um ato profético. E todo ato profético, ele traz consigo carregado de verdade. Em nome de Jesus, deixa Deus falar seu coração. Hoje nós estávamos lá, na parte da manhã, e estavam vários casais no auditório. Fica com os olhos fechados. E quando o Aldo começou, nos primeiros dois momentos, ele tinha colocado 3 cadeiras no altar, perto do altar onde ele estava falando, 3 cadeiras vazias. E ele disse que aquelas 3 cadeiras, para ele, representavam um ato profético da presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo naquele lugar. E quando começou na parte da manhã, as cadeiras não estavam ali. E na hora de um momento, de um coração pesado, uma situação pesada ali, quando a Tuca olhou para trás, as 3 cadeiras estavam atrás da gente. Estava atrás da gente, exatamente onde a gente estava. Estava eu, a Tuca, e atrás as 3 cadeiras. E naquele momento, Deus trouxe uma paz gigantesca sobre a minha vida e sobre a vida da Tuca. Naquele momento a gente sentiu como um ato profético que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali do nosso lado, cuidando e zelando de nós. Na hora que a Tuca falou, olha quem está atrás de nós, eu olhei para trás, ela falou assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E coisa simples, mas que no mundo espiritual ele tem, é algo gigantesco, é um ato profético. E eu quero desafiar você a você viver um ato profético. Se você está se sentindo, talvez com o seu coração esfriando, talvez coisas que aqui foram identificadas, talvez não na mesma intensidade, ou talvez na mesma intensidade, mas tem feito parte da tua vida,
aonde está mostrando que do dia que você encontrou Jesus como Senhor e Salvador, e o seu coração foi aquecido, você está vivendo hoje um processo de esfriamento. Se você identificou isso nessa palavra, você pode hoje sair daqui de duas formas: continuar com o seu coração frio, vivendo tudo isso que aqui foi falado, ou você pode sair daqui aquecido pelo Espírito Santo. E eu queria fazer um ato profético com você. Se você assim entendeu, porque Deus ele não invade o seu coração, parte de uma decisão pessoal sua. Se você sente no seu coração que você precisa ser aquecido, que você está vivendo talvez esse momento de esfriamento, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, aqui como se fosse um altar de brasas vivas, da presença do Espírito Santo, que quer mudar a sua realidade, quer mudar a sua história. Se você é uma dessas pessoas, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem para cá.